Hoje nós estamos no terceiro culto dessa série, que fala sobre reconstruir tudo que Deus tem para nós. É uma palavra forte, desafiante, porque não fala simplesmente de reconstruir o que Deus tem para nós, mas fala de reconstruir tudo o que Deus tem para nós. Amém? Vamos repetir? Senhor, eu quero, com a ajuda do Senhor, reconstruir tudo o que o Senhor tem para nós. Amém? E aí a pergunta que vem é: a partir de quando? A minha disposição de reconstruir tudo que Deus tem para nós. A partir de quando? A partir de agora, meus irmãos. A partir de já. Essa é a nossa postura. Esse deve ser o nosso posicionamento. Reconstruir. Não ficar acomodado com o passado, mas buscar o novo. E esse novo para trazer para nós novidade de vida e reconstrução, removendo entulhos e vivendo uma vida limpa, leve com o Senhor. Amém? Plenitude do Senhor para a sua vida. Seja cheio do Senhor. E aí o Senhor vai te fortalecer para que você possa então vir a experimentar tudo o que Ele tem para nós. O texto base desse subtema está lá em Gênesis, no capítulo 6, a partir do versículo 7. E é um trecho interessante porque me fez lembrar desses filmes que a gente assiste no cinema, ou assistia no cinema, assiste na televisão, em que várias cenas acontecendo simultaneamente, com vários personagens ao mesmo tempo. E aqui então começa Gênesis 6, 7, uma cena em que o Senhor está falando. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Imagina a circunstância que o mundo deve ter chegado para o Senhor chegar a esse ponto de falar isso. Vou exterminar, vou limpar. E aí, na sequência desse texto, no versículo seguinte, muda a cena, e agora entra Noé. E diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então ali, eu imagino, cena de Noé, e de repente corta a cena e volta para a primeira, aonde está o mundo. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Aí volta a cena do Noé. Na sequência, no versículo seguinte: então disse Deus a Noé. 2 personagens nessa cena: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira. E a partir daí ele explica como fazer a arca. Um ponto que me chamou muita atenção a respeito daquilo que é a reconstrução de um novo, não apenas para a família de Noé, mas para a história da humanidade. Essa frase aqui: faze para ti uma arca da madeira. Nesse ponto, nessa ordem, começou o tudo novo para a vida de Noé e da família dele e de todos os descendentes e até chegar aqui hoje.
Então, disse Deus a Noé que vai fazer o fim, que vai jogar o juízo dele através do dilúvio que vai acontecer e mandar fazer essa arca. Então é o preparativo para o tudo novo. Interessante também é que no capítulo anterior, Gênesis 5, lá diz que Noé tinha idade de 500 anos quando gerou os 3 filhos. Então, nunca é tarde para reconstruir o novo. Amém? 500 anos, parecemos bebezinhos perto de Noé. Então, nunca é tarde para reconstruir e começar o novo de Deus para a nossa vida, para a nossa família. E Deus tem planos, e Ele age da forma como Ele quer, da vontade dEle, e a vontade dEle é perfeita. E a cada situação, uma forma, um processo diferente de alcançar a vontade dEle. Nesse caso, esse novo, essa demanda que Deus deu para Noé, para poder fazer a arca, Noé levou aproximadamente 150 anos para fazer essa arca. Olha o processo, o tempo que se levou para vir o novo na vida de Noé. Já com Ló foi diferente, a respeito de Sodoma e Gomorra, quando Deus foi jogar o juízo ali em cima de Sodoma e Gomorra. Mandou 2 anjos lá na casa de Ló, já avisar para Ló, é para ontem, pega as suas mochilas aí, vamos embora que já está descendo. Então, no caso de Noé, 150 anos para chegar o novo. No caso de Ló, rapidamente. Então, são os processos de Deus. Cada caso um caso, cada situação diferente, mas o Senhor, Ele é justo, juiz, e Ele determina conforme a vontade dEle. Deus não livrou Noé do dilúvio, mas tudo que Deus tinha para Noé naquele momento de destruição mundial era o novo de Deus para quem tinha uma vida com Deus. Exatamente os 2 primeiros subtemas dessa série. O novo de Deus e uma vida com Deus. Deus viu em Noé uma semente para a nova humanidade. A corrupção era total no homem, mas Noé obteve a graça aos olhos de Deus. Noé era íntegro, Noé era justo e Noé andava com Deus. Eu tenho sido íntegro. Eu já fui íntegro e já deixei de ser. Eu tenho tido uma vida de idas e vindas. Sabemos que temos inimigos comuns, a nossa própria carne, que tenta nos fazer lutar continuamente contra o Espírito do Senhor. Sabemos que podemos tropeçar, mas essa reconstrução da integridade tem que fazer parte da nossa vida, para que possamos ser plenos. Se somos cheios do Senhor, nós somos cheios da plenitude do Senhor, nós somos íntegros no Senhor. Amém? E precisamos então avaliar onde foi que eu deixei de ser, onde são os pontos fracos que eu tenho deixado de ser, que eu tenho falhado, e buscar no Senhor a força para reconstruir a minha integridade a partir de agora. Eu tenho sido justo ou deixei de ser justo? Mesma coisa. Eu preciso do Senhor para ser justo. Então, que eu possa buscar no Senhor a força dEle, para que eu possa viver uma vida como uma pessoa que tenha como referência um homem, uma mulher que é justo. Amém? Sem o Senhor nós falharemos. Precisamos dEle. Noé andava com Deus. Tem um versículo que marcou muito a minha vida, principalmente no início da minha conversão.
Foi um versículo que quando eu li ele eu até levei um susto. Falei, rapaz, eu estou correndo um perigo e não sabia. Está lá em Isaías 55:6, que diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Esse é o alerta para nós andarmos com o Senhor. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Vai haver um momento que não será mais possível achá-lo. Então não vamos perder tempo, não vamos brincar com coisas sérias. Não vamos brincar com a vida eterna. Não vamos arriscar. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo e clame por Ele enquanto Ele está perto. Amém? O salmista também nos lembra da nossa origem. Em Salmo 100 está escrito: sabei que o Senhor é Deus, pois Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Nós podemos fazer muitas coisas, mas não fomos nós que nos fizemos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Se somos feitos por Deus e somos chamados de povo seu e ovelhas do seu pasto, nós devemos viver como quem foi feito à imagem e semelhança do nosso Criador. E sermos sábios, fortes, íntegros, justos e andarmos com Ele. Porque somos povo dEle, andamos com Ele, somos dEle, vivemos com Ele e somos ovelhas dEle. O Senhor, Deus, Criador de todas as coisas, é o meu pastor. Amém? O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Deus nos ajudará. Isaías 41 diz: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Então não importa a circunstância, o Senhor está sempre com você. Naqueles momentos difíceis, naqueles momentos em que você está prestes a falar: Senhor, eu desisto, perdi a esperança, não vejo luz no fim do túnel. O Senhor está ali com você e Ele te segura pela mão direita. O seu Pai Celestial te segura pela mão direita e te diz: não temas, confie nele, Ele vai te ajudar. Promessa de Deus para nossas vidas. Amém? Deus não nos abandona, não vai nos abandonar. Se estamos cheios dEle, Ele está em nós, Ele não nos abandona. E Deus reconstruiu tudo a partir desses três aspectos: integridade, justiça e andar com Ele. Qualquer coisa pode ser reconstruída em nossa vida se tivermos essas três características. Podemos trabalhar em projetos e em estruturas, mas não podemos deixar esses pontos de lado. Porque se deixarmos, podemos nos corromper de novo. Podemos deixar a plenitude de Deus de novo. Se não andamos com Deus, estamos andando com quem? Se não estamos sendo justos, estamos sendo o quê? Se não estamos sendo íntegros, estamos sendo o quê? Vamos ficar igual ao mundo novamente, aquele mundo que Deus inundou com o dilúvio? Não podemos, nós precisamos viver essas características que agradam ao Senhor. Você é íntegro para uma reconstrução de vida em qualquer área da sua vida. Isso é fundamental, ser íntegro. Não comece nenhum processo, nenhum projeto em sua vida sem antes ter a certeza de que isso não vai afetar a sua integridade. Infelizmente, são muitos os exemplos de pessoas que eram íntegras, iniciaram
um projeto novo de vida, uma porta que se abriu e se corrompeu lá. Se perdeu a integridade ali, para que pudesse ter sucesso nesse projeto. Só que um sucesso temporário e um sucesso que te faz trazer uma perda incontável. Em Provérbios, Salomão escreveu: porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Amém? Ontem eu estava meditando sobre esse trecho aqui, um trecho interessante. Os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. O sonho do povo de Deus era ir para a terra prometida, era ir para Canaã. E quando Salomão escreve isso, eles já estavam na terra prometida. E eles já estavam ali em Jerusalém e ele era rei ali. E ele escreve então que porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão. Isso traz aquelas projeções do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então essa permanecer definitivamente, isso nos faz lembrar da nova terra que está escrito lá em Apocalipse. Já não é mais Canaã, já não é mais a terra que já foi conquistada, e quem escreveu Provérbios já era rei na terra conquistada. Mas agora uma nova terra, uma nova vida, um futuro, uma esperança que veio através do Senhor Jesus para nossas vidas. Uma nova terra, uma vida numa terra onde o Senhor enxugará todas as lágrimas. Há um futuro, há uma esperança. Isso não significa que não venhamos a poder ter muitas e muitas realizações aqui e sermos alegres e felizes aqui, mas a projeção do Senhor tem um ponto de vista de eternidade e nós precisamos entender isso e viver a nossa vida presente olhando para a eternidade e projetando a eternidade na nossa vida hoje, nas nossas vidas. E sendo referência de pessoas íntegras e justas, nós vamos estar trazendo essa referência para aqueles que observam as nossas vidas. Aquela porta que foi aberta ali, graças a Deus, nós temos referências de pessoas íntegras, justas e que andam com Deus aqui na nossa igreja, para servir de referência para aqueles que entram aqui precisando de quê, gente? Precisando de Jesus. Onde eles vão ter referência de Jesus? Naqueles que aqui estão em comunhão com o Senhor. Nossa responsabilidade, ser referência de Jesus, de integridade, de justiça, de andar com Deus, para aqueles que estão entrando aqui com inúmeras necessidades diferentes, mas chegando aqui tendo uma referência de reino de Deus, através daqueles que vivem aqui. Não apenas na liderança que serve todo o público, mas principalmente em todo o público que está aqui também. 2 Samuel está escrito: com o benigno te mostras benigno, com o homem íntegro te mostras perfeito. Amém? É a plenitude. Com o Senhor, sendo cheio do Senhor, o Senhor se mostra perfeito para nós. Você busca exercer justiça de Deus? Tudo o que fazemos é para exercer a justiça de Deus. Reconstruir pode ser a oportunidade de eliminar aquilo que não revela essa justiça e reconstruir o que revelará a justiça do Senhor. Essa é a nossa oportunidade. Remover os entulhos, olhar para frente com o Senhor e estabelecer a justiça do Senhor através da nossa vida. Isaías 3:10 diz: digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Amém? O profeta Isaías está falando de uma relação de causa e efeito.
Quando ele diz aqui que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações, isso é uma relação de causa e efeito, é uma relação de ações e consequências que poderão reconstruir o que vai revelar ou não a justiça de Deus. É o que nós estamos fazendo. São frutos que são agradáveis ao Senhor ou são frutos que são desagradáveis ao Senhor? E lembrando sempre, que a alegria do Senhor é a nossa força. Que nós possamos produzir, revelar a justiça do Senhor. E o Senhor se alegrará. Lembra quando apareceu escrito que achou Noé graça aos olhos de Deus? O Senhor vai achar graça em sua vida. Ele vai se alegrar com a sua vida, porque a sua vida revela Deus para a vida dos outros. Amém? Em Isaías 32, o profeta fala sobre os resultados da justiça. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Essa é a justiça do Senhor. E se estarmos ansiosos com relação ao momento que estamos vivendo, e como será o meu dia de amanhã, eu estou inseguro com relação ao dia de amanhã, o que pode vir a acontecer, meu dia de amanhã já está comprometido. O Senhor Jesus disse, lá em Mateus 6, não andeis, pois, inquietos, dizendo, como comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Essa palavra é uma palavra que vem de encontro a quem está cheio do Senhor. Você não precisa ter ansiedade. O Senhor está com você. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Quem não tem Deus tem a mesma preocupação. Então nós não precisamos, porque nós temos Deus. Amém? Confia em Deus. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Amém? Ele não é ignorante a respeito da sua vida. Ele sabe tudo. Aliás, Ele sabe a respeito da sua vida antes mesmo da fundação desse mundo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, isso não é uma promessa que vamos ficar livres de passar por aflições. Não houve uma promessa para Noé do tipo, Noé, eu vou fazer um dilúvio, vou matar todo mundo, todos os animais, todos os répteis, todas as aves, mas eu vou pegar você, colocar você dentro de um foguete, vou pôr você lá em Marte por um tempo. Quando a água baixar, eu vou pedir para os anjos ir lá e trazer você de volta. Não é assim. Quando há o juízo, quando há as consequências, e consequências estão sendo colhidas, nós participamos junto. Mas o Senhor nos fortalece para que possamos passar e vencer essa etapa. Você anda com Deus? Gênesis 17, sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Amém? Então, anda em minha presença e seja íntegro, seja cheio de mim, seja íntegro, seja justo, andando na presença do Senhor. O Senhor está sempre conosco, mas será que nós estamos sempre com Ele? Isso é andar na presença dEle. Seus caminhos, sonhos, projetos, família são estabelecidos em um relacionamento com o Pai. É importante termos essa atitude
de buscar o Senhor, não por um compromisso para cumprir uma regra, mas para vivermos dentro da nossa casa esse desejo ardente de estarmos na presença do Senhor, lendo, meditando a palavra dEle, orando, buscando o Senhor de todo o nosso coração. Isso faz a diferença. Isso é viver o reino de Deus dentro de casa. O que não atende esse princípio precisa ser eliminado da nossa vida. Aquilo que nos toma tempo, que nos mantém ocupado demais para termos relação e andar com Deus, será que eu preciso mesmo disso? Será que isso não está me atrapalhando? Será que isso não está prejudicando o meu futuro? Será que isso não está desagradando ao Senhor? Será que isso realmente está sendo positivo para mim? Será que isso é o melhor para mim? Então, às vezes, pode estar acontecendo conosco o que aconteceu lá no Egito, quando o faraó começou a dar trabalho demais para o povo não ter tempo para buscar a Deus, para cultuar a Deus. Então, fiquemos espertos com isso, que nós possamos buscar no Senhor sabedoria para fazermos uma avaliação a respeito do nosso tempo, fazer a gestão do nosso tempo, a respeito de quanto que eu tenho dedicado do tempo que Deus me deu, porque nem a vida é minha, nem fui eu que me fiz, quanto que eu tenho dedicado desse tempo àquele que é o meu Criador, o meu Deus, o meu Pai. Ou eu sou um filho que não liga para o meu pai, que despreza o meu pai, que esquece o meu pai, e estou distraído só com as bênçãos que eu tenho recebido. Isso é muito importante, fazermos essa avaliação. Precisamos da sabedoria de Deus para entender que ter tudo o que Deus tem para nós vai infinitamente além de ter coisas ou sucesso. Ter tudo é ter Deus em nossas vidas. Amém? Quem não anda com Deus não pode agradar a Deus. Uma carta que o Senhor Jesus pediu para João escrever para a igreja de Laodiceia. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Porque Jesus enxerga do ponto de vista de eternidade. Aquilo que pode ser, todos esses atributos do ponto de vista momentâneo, isso não significa absolutamente nada. Você simplesmente acha que está bem e você está completamente enganado. Miserável, cego, pobre, nu, não passa disso. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que o esperam na sua misericórdia. Esse é o ponto da humildade. Entender que sem o Senhor nós estamos aptos para fracassar e que precisamos dele. E mais do que precisamos da ajuda dele, precisamos da misericórdia dele. Que, como diz o salmista, ela se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Não desperdicemos a misericórdia do Senhor. Se algo precisa ser reconstruído em nossas vidas, podemos aproveitar a situação para refazer nessas três bases: ser íntegro, ser justo e andar com Deus. A reconstrução se dá através de uma família, homem, mulher e filhos. Família é o alicerce para todo projeto. Deus começou pela família e recomeçou pela família. Não há outra forma. Assim Deus estabeleceu. Se você não colocar isso como alicerce, terá problemas com a sua reconstrução. Pode até começar razoavelmente bem, mas não vai durar. Acerte então a sua família.
ponha em ordem a sua casa. Atos 16 conta uma experiência em que Paulo e Silas estavam presos, e aí houve um terremoto, as celas se abriram, e o sentinela que estava lá, pensando que todos tinham fugido, já sacou a espada para poder se matar, e então Paulo e Silas dizem para ele: não se mate, estamos todos aqui. E aquele homem entendeu essa integridade, entendeu essa grandeza, e perguntou: como que eu faço para obter essa salvação que vocês obtiveram desse Deus que faz vocês serem tão íntegros? Não fugiram, ficaram. E então eles, Paulo e Silas, disseram ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Essa é a reconstrução. A reconstrução envolve o que eu disse agora há pouco, a família. Não é só para um membro, não é só para um indivíduo, é para a casa, é para a família. É a sua casa. A sua casa precisa ser reconstruída? Sua família precisa ser reconstruída? O Senhor tem esse plano de estar reconstruindo, não apenas a sua vida, mas as vidas da sua família. Amém? Chama o Antônio. Um exemplo de Noé para as nossas vidas nos dias de hoje, em um mundo difícil. O primeiro lugar onde nós devemos obter a graça de Deus é a nossa casa, é com o próximo. E quem é o próximo mais próximo? São os próximos da nossa casa. Então ali é o primeiro lugar onde nós devemos obter essa graça aos olhos do Senhor. Com a nossa família, sendo ali íntegros, justos e andando com Deus. E o segundo lugar onde nós devemos obter, alcançar essa graça de Deus, é onde nós frequentamos, é onde nós passamos, é onde nós vamos estar presentes durante a nossa jornada profissional, de trabalho, onde nós estudamos, nos lugares onde nós frequentamos. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos. A Bíblia enfatiza isso. Não é só Noé, é Noé e a família dele. Depois, então, a aliança de Deus com o homem. Todas as vezes que eu vejo a chuva, eu sei que depois virá o arco-íris. Esse arco é a aliança de Deus com o mundo, de que o homem não seria mais destruído, ou seja, toda tempestade já não é mais para a nossa destruição, mas sim para a nossa reconstrução. Você precisa reconstruir algo em sua vida? Talvez a sua fé tenha se abalado ou esfriado em meio a tantas mudanças, a tantas adversidades. Então a palavra é esperança. Esperança para alcançar a reconstrução, com o posicionamento correto. Somente em Deus podemos reconstruir tudo aquilo que Ele tem para nós. Jeremias 29, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Lembrando mais uma vez, eu disse no início, Deus viu em Noé uma semente para a humanidade.